Sem Tabu Podcast. Estamos aqui nos estúdios do Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tô aqui, eu tenho a honra de dividir essa bancada com a maravilhosa... Oiê! Para quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, também conhecida como De Tremura nas redes sociais. E hoje nós estamos com uma convidada muito chique, muito especial. Olha o terninho, é outro nível, gente. Tudo bem com você, Gabriela? Tudo ótimo, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje pra gente bater esse papo completamente sem tabu. É isso aí. Né? Mas então, posso chamar de Gabriela ou doutora Gabriela? Pode me chamar de Gabi. De olha, outro não, gente, já nível. conquistou o meu coração, assim. Por que, por exemplo, por a gente falando nesse tema, né, as pessoas chamam de doutor profissionais que às vezes nem têm doutorado. É uma questão de status, né? Essa questão de, por exemplo, advogado, geralmente, nossa, porque a doutora, tudo. Então, vem uma questão de hierarquização, é isso mesmo? Então, a questão do doutor para os advogados é uma polêmica, né? Geralmente, quando eu conto essa história, todo mundo fala, ai, Gabriela, fica quieta, nada a Então ver. então conta. Mas, bom, a questão do título de doutor para os advogados é por conta do decreto de 11 de agosto, lá de 1800, do Dom Pedro, quando ele instituiu o primeiro curso de direito no Brasil. E aí ele disse, nesse decreto, que quem fosse, né, quem fizesse o curso de direito seria lá bacharel de direito, e quem tivesse a habilitação no conselho profissional, né, da classe, ganharia com essa habilitação o título de doutor. Então, nesse caso, né, como os outros cursos de ensino superior, você não precisa fazer uma prova para poder, né, fazer parte do seu conselho de classe, você não ganha esse título. Mas como a OAB é o único órgão, né, o único conselho de classe, que inclusive é uma entidade sui generis, que nem é conselho de classe, tem outras atribuições também, precisa de fazer uma prova para você ser aprovado e exercer sua profissão. O advogado não basta cursar a faculdade. Então, essa prova, né, essa habilitação dá o direito de dar o título de doutor a essa pessoa, né? Mas é que esse decreto lá de 1800 e bolinha. Entendi. Só que o decreto não foi revogado nunca, ele está vigente. Então, existem advogados que exigem utilizar o título de doutor ainda. Eu acho retrógrado. Eu acho que a gente precisa democratizar as relações assim interpessoais de uma forma mais fácil, mais acessível. Eu não gosto desse título de hierarquização do doutor, não. Por isso que eu peço só pra me chamar de Gabi Gabi, mesmo. não, adorei. Quando a primeira vez que me chamaram, porque eu sou psicólogo, como vocês sabem, me chamaram de doutor, eu achei super esquisito. Né? E aí eu fui explicar, porque para psicólogo isso ainda é pior ainda, porque eu tenho que construir um vínculo. Se ele coloca um doutor no meio da gente, essa relação não vai dar certo. Então, assim, a gente tem que ser uma coisa, né? Aí foi toda uma construção. Então, eu acho que também isso é uma besteira, assim, né? E por que você resolveu? Porque, assim, você, nas redes sociais, você é a famosa advoguei. @advoguei, já sabe que é a Gabriela. Por que você resolveu se especializar ou voltar para essa comunidade LGBTQIA+. Porque tá falando que todos nós somos iguais perante a lei. Então, por que você precisa... Olha, aqui dos advogados do diabo, né? Olha, eu tô aqui. Por que você precisa pegar uma comunidade em específico e valorizar ou trabalhar com ela, sendo que todos nós somos iguais e não precisaria especificar? Então, ou tô falando besteira? Não, vou pegar a sua pergunta, então, e eu vou começar pelo fim, para depois contar o porquê. Então, vamos lá. Existe essa questão do são iguais perante a lei, né? Mas quando a gente fala sobre essa questão de todos iguais perante a lei, inclusive hoje eu estava assistindo um vídeo da Rita Von Hunt que fala sobre humanidade. Ela é maravilhosa. E aí, nesse vídeo, inclusive, ela estava discorrendo um pouco a respeito de quem é humano, né, no mundo. E a respeito desse conceito de humanidade que surge na Europa e vem a Carta dos Direitos do Cidadão e do Homem e que cria, né, essa questão de serem todos iguais e sujeitos de direito, mas ao mesmo tempo que eles criam essa figura de todos serem sujeitos de direito, eles excluem dessa categoria as mulheres que ainda ficam excluídas de estudar, os escravos, os estrangeiros,
todas essas outras pessoas de outras culturas, outras etnias. Então, as pessoas ficam todas excluídas, né, desse sujeito de direitos. Então, o direito de todos, os direitos humanos, essa carta, né, dos direitos do homem e do cidadão, que depois vem a ser o espelho da Carta de Direitos Humanos da ONU, em 1948, ela tem uma limitação dentro desses sujeitos. Então, todos iguais perante a lei, quem? Quem são esses sujeitos? Né? Existem pessoas que são excluídas. E ainda com o avanço da legislação, ainda com o avanço dessas leis, né, incluindo essas outras pessoas que antes ficaram excluídas, então a mulher se tornando um sujeito de direitos, os negros, os indígenas, a comunidade LGBTQIA+, agora recentemente começando a conquistar os seus direitos pouco a pouco, agora que eles estão começando a ser incluídos e vistos, né, como sujeitos de direito de fato, para serem incluídos nessa igualdade material que ainda não tem. Então, quando a gente fala de direitos para todos, ainda a gente encontra grupos que estão, né, nessa situação de vulnerabilidade, né, de silenciamento, de apagamento, de não representatividade, de violência, que acaba gerando a morte, a LGBTfobia e todas as outras violências discriminatórias que a gente vê por aí, né? Então, quando a gente fala de igualdade, a gente precisa priorizar oportunidades iguais para todos, né? Promover ações afirmativas para que essas pessoas que antes não eram consideradas sequer humanas, agora sejam consideradas humanas e tenham seus direitos garantidos, né? Então, é por isso que a gente precisa pensar numa vertente do direito específica para essa população, para que essa população deixe de ser silenciada e tenha as suas garantias fundamentais de fato resguardadas. Aí agora para a parte 2 da sua pergunta. Advogado é assim, né? Ele vai convencer e eu vou pedir desculpa no final, tá? Pode continuar. Agora a parte 2 da sua pergunta é: por que eu decidi me especializar nessa área? Essa história, ela começa comigo sem rumo, na verdade. Quando eu estava na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu jurava que eu queria prestar concurso público, né? Assim como meu pai é um concursado da Receita Federal, eu queria prestar concurso público. Eu gostava de direito tributário, direito administrativo, outras áreas do direito. Aí foi passando o decorrer do curso e dizem, né, quando você está no segundo ano, no primeiro você quer ser juiz, no segundo promotora, no terceiro defensor, no quarto advogado, no quinto só quer passar na OAB só. E aí mais ou menos isso, gente. Então, no decorrer do curso, eu fui me afinizando com a advocacia. E aí eu pensei, bom, talvez seja um caminho para mim, né? Montar um escritório, advogar, trabalhar com algum escritório, alguma coisa nesse sentido. Comecei a pesquisar um pouco mais sobre a advocacia, me formei, falei, bom, então eu vou advogar, vou começar a me aproximar da OAB, que é onde eu vou conseguir a orientação necessária para criar um escritório, para conseguir pegar causas. Então comecei a entrar em comissões pela OAB para participar, comissão do jovem advogado, comissão de direitos humanos, assuntos que eu gostava já na faculdade, para poder fazer contato com outros profissionais que pudessem me orientar nesse caminho da advocacia, que de fato não é fácil, né? Bom, aí dentro da comissão do jovem advogado, eu ouvi essa questão de: poxa, advogado, você é jovem, mas você precisa se especializar em alguma coisa. Você precisa ter uma área de frente para você lutar, para você carregar uma bandeira, para você poder ser conhecido por essa área. Advogado generalista, né, que é o clínico geral da advocacia, não costuma ir para frente porque não ganha visibilidade. Você vai ganhar visibilidade quando você se destacar em uma área. Você tem que ter um nicho específico, né? Exatamente. E aí, nessa época, né, eu comecei a pensar, poxa, que área que é essa que eu vou me especializar, né? Não faço a menor ideia de que área. Dentro do direito tem uma infinidade de áreas que são tão incríveis e que tem, né, o mercado aberto para você poder advogar. E aí, numa mesa de bar, com muitos advogados ali, um advogado olhou para mim com a maior franqueza do mundo e falou assim: Gabriela, você é mulher, sapatão, e fica aí pensando em que área que você quer advogar, sendo que você, por interesse próprio, sempre estuda a área do direito LGBTQIA+, porque você quer saber sobre os seus direitos. E você sabe que não tem ninguém que luta por eles. Por que você mesma não luta por eles? Vem Olha uma luz! só, olha Por só. isso que a gente tem que ir mais pro bar, Por viu, isso que tem gente? que ir pro bar.
E aí eu falei assim, poxa, é verdade. Cheguei em casa, contei isso pra minha noiva, que até então era namorada só. E aí ela falou assim, nossa, ele tem razão. É uma área que a gente não conhece ninguém que se especializa, não tem ninguém que luta de frente. Os que tem são poucos, né, advogados militantes dentro dessa área. Aqui no interior, né, de São Paulo, não tem. Tem mais em São Paulo, capital, em outras capitais do Brasil, mas aqui é um nicho completamente vazio, assim, né? Carente. Eu falei assim, bom, vou estudar essa área, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí decidi me inscrever no curso de pós-graduação da Unisanta em Direito Homoafetivo e de Gênero, fiz a pós-graduação, comecei a participar da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. Hoje sou coordenadora dessa comissão na OAB. Viu? Você acha que ela... Sucesso. Né? Decidi criar um Instagram informativo para poder divulgar, que além de tudo eu percebi que as pessoas não conheciam o direito LGBTQIA+. As pessoas LGBTQIA+, não conhecem os seus direitos, não sabem. Mas assim, eu não quero... Porque assim, às vezes... Parece que o direito, pra quem não vê de fora, é muito difícil, né? Muitas palavras difíceis, parece que não tem muito acesso. Então, acho que já não é uma coisa tão popular, que é diferente do que você faz, né? Você, quando você vai explicar, você tá explicando pro povão, né? Exatamente. Então, aí dentro de tudo isso, como eu percebi que o direito não era acessível e eu precisava tornar conhecido aquilo que não é falado, principalmente para uma população que é silenciada e invisibilizada, aí eu decidi criar o Instagram para falar assim, bom, vou falar de forma simples algumas coisas que talvez essas pessoas não saibam sobre os seus direitos. E também falar para quem não é da comunidade algumas coisas que elas não sabem a respeito da comunidade, sobre, por exemplo, orientação sexual, identidade de gênero, o que significa a sigla, o que significa o movimento, né? Então aí surgiu daí o Advoguei, que é o Instagram informativo, que é Nossa, que eu é trago muito essas bom esse informações. nome, que é muito Eu vou rápido, deixar né? o link na descrição, tá, pessoal? Quem quiser conhecer. Ô, Gabi, me fala uma coisa. Os gays, né, a população gay, LGBTQIA+, tem os seus direitos garantidos. Tem, em caso de morte do parceiro, o outro parceiro recebe pensão, recebe herança, tudo bonitinho assim. E agora que nós estamos vivendo num governo conservador, você acha que esses direitos estão ameaçados? Ou os direitos são adquiridos, já foram adquiridos, conquistados e ninguém tira? Qual a sua visão sobre isso nesse momento específico da história do Brasil? Então, essa pergunta é excelente justamente porque quando a gente fala de direito LGBTQIA+, no Brasil, nós não falamos nunca de lei. Nós falamos sempre de decisões judiciais. Então, não existe uma lei que regulamenta a união afetiva. Não existe uma lei que regulamenta a pensão por morte de companheiros homoafetivos. Não existe uma lei que regulamenta a retificação de registro civil por pessoas trans. Não existe uma lei que criminaliza a LGBTI-fobia. Não existe lei. O que existe é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, geralmente opinando em algum processo judicial que é colocado ali para eles são provocados por algum processo. E aí o Supremo Tribunal Federal, através de uma figura que se chama ativismo judicial ou protagonismo judicial, eles tomam, né, a frente, emitem uma decisão dentro desses julgamentos, e essa decisão, ao invés de surtir efeitos apenas naquele processo, passa a surtir efeitos para toda a sociedade brasileira. A gente chama isso de efeito erga omnes, que é efeito para todos. Né? Então, essa decisão ela passa a vincular no Brasil e ela passa a ter como se fosse uma força de lei. Né? Então, Mas não é uma lei, então ela pode ser derrubada a qualquer momento porque não está escrito, assim, oficialmente. Ela está escrita dentro das decisões. Mas, por exemplo, se o Congresso Nacional decidir promulgar uma lei contrária a essa decisão, a gente pode perder esse direito, exceto se essa lei que for promulgada pelo Congresso violar a Constituição, porque aí o STF pode intervir e decretar a inconstitucionalidade desse projeto de lei, né? Ou então pode acontecer da renovação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Que hoje a configuração dos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal ela é bem progressista, né? Eles que têm feito esse protagonismo em inúmeras áreas do direito para poder garantir esses direitos de grupos vulneráveis. Mas se houver
uma mudança nessa formatação, como, por exemplo, houve já a nomeação do último ministro, né, em setembro de 2020, pelo Jair Bolsonaro, que inclusive o único voto contrário à equiparação da injúria racial por racismo no dia 28 foi dele, desse ministro que foi nomeado pelo Jair Bolsonaro. Né? Que Então, surpresa, se mudar, né? Pois é. Então, se mudar a configuração do STF, pode ser que essas decisões deixem de acontecer, ou até essas decisões possam ser revistas ou revogadas, né? Então, a gente não tem uma segurança jurídica quando a gente fala de direito LGBTQIA+, no Brasil, porque os direitos não se tornaram leis. Nossa, né? É difícil, né? E assim, uma pessoa que, por exemplo, ela é vítima de LGBTfobia, o que que ela tem que fazer? Porque às vezes a pessoa, ela vai lá, sei lá, ela é humilhada, ela apanha, e às vezes a gente não sabe o que fazer, né? O que que a pessoa, o que que você Primeiro orientaria? passo, por onde começa? Tá, vamos lá. Ó, a LGBTfobia, ela pode ser responsabilizada de 3 formas distintas, né? Ela pode ser responsabilizada pela esfera penal, então através de uma representação criminal, de crime de LGBTfobia, que hoje a LGBTfobia é crime porque é considerada uma espécie de racismo social, visto que racismo não é visto mais sob um olhar biológico ou fenótipo, e sim como um fenômeno de grupo social que oprime outro grupo e viola a sua dignidade e humanidade. Então, nesse contexto, o racismo, ele pode... a LGBTfobia pode ser considerada racismo, né? Porque é uma questão de opressão entre grupos sociais, né? A heterossexualidade tida como superior e a homossexualidade, a transexualidade tida como inferior. Nesse contexto, então, existe a responsabilização criminal pelo crime de LGBTfobia. Como se inicia esse processo pra gente responsabilizar Isso, criminalmente assim, eu alguém? fui lá e apanhei, ali na esquina. Eu não sei nem o que que eu vou fazer. O que que eu vou fazer? Vou pra uma delegacia normal? Você pode ir para a delegacia, mas quem reside no estado de São Paulo agora pode também fazer o boletim de ocorrência de forma online, né? Então, foi instaurado aqui no estado de São Paulo a Delegacia da Diversidade, através da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil. Então, você entra lá no Google e digita Delegacia da Diversidade ou Delegacia da Polícia Civil Eletrônica e vai aparecer. Aí você vai clicar no botãozinho lá, registrar boletim de ocorrência, vai aparecer vários quadradinhos para você selecionar. E dentre esses quadradinhos vai estar lá um botãozinho escrito Delegacia da Diversidade. Essa delegacia, ela vai ser específica para registrar boletins de ocorrência voltados para discriminação por razão de orientação sexual ou identidade de gênero ou qualquer outro tipo de crime de intolerância por qualquer outro tipo de grupo social. Então, racismo também pode ser denunciado ali, intolerância religiosa também pode ser denunciada ali. Então, é uma delegacia da diversidade. E os policiais e os oficiais que estão responsáveis por essa área vai dar o segmento desse boletim de ocorrência com a devida atenção, com a maior especificidade, registrando, instaurando o inquérito e enviando esse inquérito para o Ministério Público para poder fazer, de fato, né, a propositura da denúncia para poder tornar esse boletim de ocorrência, esse inquérito policial, em uma ação penal. E agora, com essa instauração dessa Delegacia da Diversidade, os policiais do estado de São Paulo todos devem receber um treinamento em diversidade, para não cometer também a porque aí vai violência ser outra institucional. opressão, né? Porque, né? Mas assim, só para finalizar. Aí, por exemplo, mas não tem a questão do exame de corpo de delito? Porque aí eu posso lá fazer online, né? Aí depois, e aí, por exemplo, mas eu me machuquei. Então, E aí, como que eu vou comprovar isso? Então, fazendo esse registro do boletim de ocorrência, você pode comparecer à delegacia, né, com a cópia em mãos e pedir para fazer o corpo de delito. Mas também pode ser feito todo o boletim de ocorrência diretamente na delegacia e ele vai te encaminhar para fazer o corpo de delito por lá mesmo, né, para o IML, para poder fazer onde ocorre esse exame. Mas se você não tiver sido vítima de uma violência LGBTI-fóbica de agressão física, uma violência física, você pode só formalizar todo o procedimento pela internet, porque não precisa fazer esse exame. E aí, dentro do boletim de ocorrência, né, pela internet, existe um espaço para você colocar todos os anexos
E aí, o que, que você vai colocar ali dentro dos anexos? Tudo que você juntar de conteúdo probatório da violência que você sofreu. Então, print, foto, vídeo, tudo que você tiver, arrolamento de testemunha que tiver no local, tudo que você tiver para comprovar que essa violência de fato ocorreu, você pode juntar ali, que vai ser anexado para poder instruir a ação penal no momento posterior. Então seria mais ou menos assim, né? Entendi. E lembrando que LGBTfobia não é só agressão física, tá? Existem outras formas de violência e, inclusive, todas essas formas, elas estão tipificadas e são passíveis de representação criminal. Até mesmo atos discriminatórios, como, por exemplo, o ato do Maurício Souza, Nossa, que eu ia falar ocorreu, disso. que foi uma incitação, né, de ato discriminatório contra a comunidade LGBTQIA+. Ele não bateu em ninguém, ele não ofendeu ninguém diretamente. Explica Ele ofendeu um o que ele grupo. fez, né? Pra pessoa que não tá acompanhando, né? Foi uma imagem, né? Ele postou uma imagem do Superman, do personagem Superman, beijando um outro garoto, que na verdade nem é o Superman, é o filho do Superman. E colocou alguma coisa assim, Deus me livre, olha onde isso vai parar. Tipo, falando, olha, né? Colocando aquilo como uma coisa feia, errada, e condenando aquela imagem como se fosse um absurdo, sendo que o absurdo é ele querer condenar aquilo que é natural, ainda mais os jovens hoje em dia, eles têm, né, eles se identificam com a bissexualidade. Eles têm mais estão liberdade também, né? Mas como explicar? Você já deve ter escutado isso. Ah, mas isso é liberdade de expressão. Como que a gente vai explicar que isso não é liberdade de expressão para as pessoas? Então, eu até estava fazendo parte de uma roda de conversa esses dias, justamente com esse caso. E, nesse sentido, o que o Maurício Souza praticou é uma modalidade de homofobia que quem vai dizer a respeito dessa modalidade é o Daniel Borrillo, no livro Homofobia, a História e Crítica de um Preconceito. E ele vai dizer que essa prática que o Maurício cometeu, né, é uma espécie de homofobia que se chama homofobia cognitiva, que diferente da homofobia psicológica, né, que é cognitiva ou social, diferente da homofobia psicológica, a homofobia cognitiva, ela visa perpetuar as diferenças entre o hétero e o homo, visa perpetuar a diferença em relação à hierarquização das sexualidades e também visa perpetuar a diferença em aquisição de direitos. Então, essa pessoa, ela não se incomoda diretamente com os homossexuais, né, com o indivíduo homossexual. Ele se incomoda ele se incomoda em perpetuar essa diferenciação, em sempre relembrar que são diferentes, que os homossexuais são inferiores e por isso não merecem ter os mesmos direitos. Então é uma coisa mais subjetiva, que é o que o Maurício propaga, né? Na declaração dele, ele não tá ofendendo diretamente um homossexual, mas ele tá ali afirmando que os homossexuais são inferiores. Ele tá afirmando, perpetuando uma diferenciação. Ele tá perpetuando que os homossexuais não merecem ter direitos, porque quem merece ter direitos é a família tradicional brasileira, que merece ser defendida. Então é esse tipo de homofobia que está acontecendo ali, né? É uma perpetuação dessa diferença, dessa supremacia da heterossexualidade. E esse tipo de discriminação também é crime, né? Se eu for olhar para essa conduta juridicamente, eu diria que a conduta do Maurício ela está enquadrada no artigo 20 da Lei de Racismo, da Lei 7.716 de 89, que é a que hoje criminaliza a LGBTfobia, né? De acordo com a decisão do STF. E aí, nesse artigo, que é o artigo 20, esse artigo ele criminaliza a prática, a incitação e a indução a qualquer ato discriminatório contra a pessoa ou grupo, né, de etnias, procedência nacional, religião e agora, em razão da orientação sexual e da identidade de gênero também. Então, no caso, é o que ele fez, né? Ele praticou e incitou um ato discriminatório através das redes sociais. Ele perdeu o emprego, perdeu o patrocínio, mas assim, o que pode acontecer com ele juridicamente? Porque assim, ele meio que já se ferrou, né?
Ainda bem, né? Porque as pessoas não dá mais pra Não passar, pode né, mais, Bê? é, Não elas dá têm que mais, entender assim. isso, que sirva de exemplo. Mas ainda ele pode ainda ter uma punição? Ou o que pode ainda acontecer com ele? Então, eu vi algumas notícias recentes, né, de que esse caso já foi levado às autoridades competentes. E o que pode acontecer ele pode ser punido pelo crime de LGBTfobia, por meio da lei de racismo. Então, ele pode ser punido pela prática de um ato discriminatório, então ser processado criminalmente através do Ministério Público. Inclusive, alguns grupos e associações da comunidade LGBTQIA+, já levaram essa representação criminal para o Ministério Público para poder, né, tomar ciência e tomar as providências. E além disso, esses grupos, eu vi em algumas notícias que eles também já se mobilizaram para uma segunda hipótese, né, que são das outras duas formas de penalizar a LGBTfobia que eu vou falar também, que é a administrativa e a civil, né? São duas esferas que você pode acionar. E esses grupos, eles estão acionando a esfera civil para poder pleitear danos morais coletivos contra o Maurício por ter violado a dignidade de um grupo, né? Ele não ofendeu uma pessoa diretamente, ele ofendeu uma comunidade, um grupo então, social. eu, LGBT, se eu me sentir ofendido pelo caso do Maurício, eu poderia ir lá e fazer uma denúncia? Você pode fazer essa denúncia, mas nesse caso, em específico, você não poderia pleitear dano moral contra ele, né? Porque nesse caso, o que poderia fazer são associações voltadas para a comunidade LGBTQIA+. É para toda a comunidade. Ingressar com uma ação civil pública, né, pleiteando danos morais coletivos. E esse dinheiro, ele nem vai para a associação em específico, né? Esse dinheiro que é arrecadado através dessa indenização, ela é voltada para ações afirmativas em prol desse grupo social, né? Então, a associação que ingressa, né, com essa ação, ela não se enriquece com essa ação, né? Não tem um interesse disso. Na verdade, é educar, né? Exatamente. É punir o ofensor e também promover ações afirmativas que visam equilibrar, né, essa relação de desigualdade. Então, promover ações afirmativas em prol da diversidade, da inclusão. Então, seria mais ou menos isso. E você falou que tem a administrativa, qual que é o outro? Civil. A civil, qual que é? Só pra explicar, a gente é leigo, tá? Porque ela tem, você viu que ela tem as leis na cabeça, né? Porque 14.930 é outro nível, né? Mas qual que é a diferença, assim, entre... Pra ficar bem didático pra pessoa que tá vendo e falar, não, deixa eu entender certinho. Vamos lá. Bom, então, a parte criminal a gente fechou, né? Isso. É a lei de racismo que é vigente e que vai defender os interesses da comunidade LGBTQIA+, e punir a LGBTfobia. E como a gente faz o acesso à lei criminal? É através do registro do boletim de ocorrência, ou então até através do registro de uma notícia-crime no site do Ministério Público. No site do Ministério Público, eles também recebem denúncias, você pode mandar lá, direto para o Ministério Público, sem passar pela polícia. São as duas formas. Aí nós temos a esfera administrativa. A esfera administrativa, aqui no estado de São Paulo, ela é regida pela Lei 10.948 de 2001. É a lei pioneira no Brasil de combate à discriminação LGBTfóbica, né, pelas vias administrativas, lei estadual, né? Então, existem outros estados que também têm leis estaduais nesses mesmos moldes, mas a primeira que teve no Brasil foi aqui no estado de São Paulo, ou seja, há 20 anos a gente já tem uma lei que pune LGBTfobia aqui no estado. E essa punição administrativa, aqui no estado de São Paulo, ela é voltada para todos os cidadãos, servidores públicos e estabelecimentos públicos e privados, né, empresas, estabelecimentos comerciais, órgãos da administração pública. Todas essas pessoas são sujeitos, né, que estão ali inseridos dentro dessa lei e que podem ser passíveis de punição se cometer algum ato que está ali tipificado dentro dessa lei. Okay. Que seria, no caso, né,
o primeiro inciso seria, né, qualquer prática de ato atentatório, vexatório, constrangedor, violento contra a pessoa LGBTQIA+, né, em razão da orientação sexual, da identidade de gênero, mas aí eles simplificam umas coisas, porque você fala assim, todo ato atentatório, discriminatório, tá, mas o que é? Então, por exemplo, se você proíbe manifestação de afeto em algum local e essa manifestação de afeto, ela é autorizada para casais heterossexuais e você é reprimido por estar ali demonstrando seu afeto porque você é um casal homoafetivo ou porque você é um casal trans, né? Então... Gente, é o que mais acontece nas pessoas. E eu tenho uma raiva que elas falam assim, não, mas eu não gosto também nem de um homem e uma mulher se beijando. Mas elas nunca, tipo, falaram alguma indignação em relação ao casal heterossexual. Mas quando é dois se dando a mão, né? Nossa, eu fico puto. Um desses casos é esse. Proibir acesso a hospedagens, a hotéis, ou aluguel de casa, aluguel de moradia, ou fechamento de pacote de viagens por conta da orientação sexual ou identidade de gênero, proibir acesso a emprego, processo seletivo, promoção dentro do seu trabalho, não ser contratado em razão da orientação sexual e de gênero. Aconteceu, inclusive, um caso semelhante. É difícil de comprovar isso, né? Porque eles não vão falar, eu não vou te contratar porque você é sapatão. Eles vão falar que o seu perfil não vai ser de acordo com a vaga. E aí? Tipo, é um pouco mais difícil, né, de comprovar ou não. Então, as comprovações, elas são complexas, né? Exige todo um estudo técnico voltado para o caso, para a gente poder conseguir comprovar que isso aconteceu, né? Existem equipes técnicas qualificadas para poder fazer esse auxílio para essa pessoa que foi violada a conseguir comprovar, né? Geralmente, a gente faz um mesmo currículo parecido para poder tentar verificar se a outra pessoa vai ser selecionada para a entrevista e ela não, porque a gente consegue eliminar os critérios subjetivos, mas de fato, né, comprovar a LGBTfobia é muito complexo porque é uma coisa muito subjetiva, né, mas hoje em dia a gente tem conseguido comprovar sim. Né? Por exemplo, a situação que aconteceu da farmácia, né, daquela declaração lá de o feio e o bonito é o mesmo preço. Não sei se vocês viram da farmácia do Rio Grande do Sul, que aconteceu isso, um áudio de uma mulher do RH que estava orientando para o processo seletivo de contratação, né, da farmácia, e aí ela estava falando assim, gente, o feio e o bonito é o mesmo preço, paga igual, então vamos tentar contratar gente bonita, ninguém que desmunheca a mão, ninguém não sei o quê, ninguém isso, ninguém aquilo, e vaza esse áudio, né? Esse estabelecimento, se esse estabelecimento estivesse aqui em São Paulo, e lá também tem uma lei semelhante no Rio Grande do Sul, né? Então, se fizer a denúncia lá para aquela lei, também poderia ser. Esse estabelecimento, ele é passível de cassação do seu funcionamento, né? Uma das penalidades administrativas é essa. Então, a penalidade administrativa seria advertência, multa, suspensão da autorização de licença de funcionamento do estabelecimento ou até mesmo a cassação da licença de funcionamento. E aí, nesse caso aí, essa farmácia, que raiva por conta dessa disso... mulher, só de você falar já... Imagina. Pois é, então por conta disso, por exemplo, esse estabelecimento ele estaria passível a ter a sua licença de funcionamento cassada e nunca mais funcionar, nunca mais se ouvir falar nessa farmácia porque ela discrimina pessoas LGBTQIA+, nos seus processos seletivos de contratação. Né? Então, isso seria as punições administrativas, né? Então, poderia até fechar. Então, se você conhece alguma empresa que faz esse tipo de coisa aqui no estado de São Paulo, denuncie. E é possível denunciar também pela internet, através da plataforma da Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado de São Paulo. Também tem um canalzinho de denúncias lá e você faz a sua denúncia do que aconteceu e aí, quem sabe, esse estabelecimento nunca mais precise abrir as portas, porque aqui não tem espaço para LGBTI-fóbico, né? E se você aí ficou com dúvida, assim, nossa, mas como que é mesmo? É fácil, advoguei.
Vai lá no Instagram, você já vai lá, você já clica lá pra aceitar e já pergunta pra ela, Gabi, como que é isso mesmo, ó? Já contrata o serviço dela, ó. Eu quero uma porcentagem, viu? Ô, Gabi, e no seu Instagram, que é aberto, né? Quais são as maiores dúvidas da comunidade, assim, as pessoas te procuram? Com que tipo de dúvida, de pedido, de que tipo de ajuda as pessoas procuram em você? Então, a grande maioria dos clientes que chegam através do Instagram, no meu escritório, via de regra, são por casos de LGBTfobia. Seja no ambiente familiar e doméstico, seja através de estabelecimentos, contratação, violência na rua, em Uber. Então, LGBTfobia é um tema que é muito debatido dentro da minha esfera profissional, né? Outros casos que eu também atuo dentro do escritório, que chega também por dúvidas através do Instagram, são como funcionam os procedimentos para adoção, união afetiva, para fazer pacto antinupcial ou contrato de união homoafetiva, essas dúvidas a respeito desses direitos, né, do casal homoafetivo. Muitas pessoas não têm muito conhecimento a respeito do que pode, do que não pode. Se posso colocar o nome do meu parceiro no meu plano de saúde? Não posso. Tem esse direito? Não tem. É meu dependente previdenciário? Não é. Né? Então, as pessoas chegam com muitas dúvidas nesse quesito. Reprodução assistida também gera muita dúvida. Né? Como que eu posso acionar o SUS? Eu posso fazer a reprodução assistida pelo SUS? Não posso. Preciso ter plano de saúde. E o plano de saúde ele pode aceitar minha prática de reprodução assistida. Sou um casal lésbico. Eu posso utilizar o óvulo da minha parceira e engravidar com o óvulo da minha parceira? Não posso. Como que fica esse registro dessa dupla maternidade? É muita coisa, então, né? Você viu que... além disso, também chegam dúvidas a respeito dos procedimentos, né, de transexualização, a respeito da cobertura pelo SUS, da cobertura pelos planos de saúde, se o plano de saúde ele é obrigado ou não obrigado a custear as cirurgias, né, de transexualização, em especial mastectomia bilateral e entre outros procedimentos, né, que no caso o plano de saúde ele deve custear. Outras dúvidas também a respeito do uso de nome social, já chegou, né, se a escola ela é obrigada a utilizar o nome social do adolescente que é trans ali na escola, não é obrigado, esse nome social ele vai para os registros. Obrigado, né? Sim. E aí, esse nome social, ele pode ser utilizado no registro escolar, no histórico também, ou não pode, em quais locais pode utilizar, né? Então, existem muitas dúvidas de inúmeros direitos, de inúmeras questões, né? Assim, e principalmente, também chega muitas pessoas querendo ingressar com a ação por dano moral, que aí não é o dano moral coletivo, é o dano moral individual mesmo, pelas ofensas que sofreram, né? Que aí seria, no caso, a terceira forma, que a gente ainda não conversou, que é a forma de responsabilização civil, que é a indenização por dano moral diante das ofensas sofridas, né? Das violências, do silenciamento e da discriminação sofrida. E também tem muita dúvida do tipo, posso pleitear a indenização por dano moral? A pessoa só me atendeu mal lá, mas eu percebi que é porque... né, me atendeu mal por conta da minha identidade de gênero. Ou o tempo todo, eu sou uma mulher trans e o tempo todo a pessoa da loja se referiu comigo no gênero masculino. Eu posso pleitear indenização por dano moral? Contra quem? Contra a moça? Contra a loja? Como que funciona? Então, também tem muita dúvida. Eu vi esses dias, eu não vou saber lembrar em que estado que foi. Que era uma travesti que faleceu, não sei se você viu. E a família, na hora de enterrar, no caixão, colocou um terno e fez um bigode. Ai, meu Deus. Meu Deus, isso pra mim foi tão ofensivo. Que Porque horror. imagina, porque morta e a família não soube respeitar quem ela era até na morte momento dela, da né? morte. Sabe que essa notícia, quando eu vi, me impactou muito. E durante a pós-graduação, eu fiz um exercício a respeito de um curta-metragem que fala exatamente disso. O curta chama Os Sapatos de Aristeu. E conta a história justamente do velório de Aristeu, que é o nome civil dessa mulher trans, e que o corpo vai para a família proíbe todas as amigas trans e travestis de irem ao velório, e a família enterra Aristeu como se fosse homem, né? E o curta, ele é
muito sensível em relação a esse tema, assim. Você fica sensibilizado em relação a essa questão. Aí você vai ver que acontece mesmo, né? E aí, quando eu vi essa notícia, eu falei assim, olha, realmente a arte imitou a vida, ou a vida imitou a arte, porque realmente aconteceu, né? A história exatamente Deve desse acontecer curta... muito, é que a gente que não tem conhecimento. E eu acho que ainda mais, assim, não é preconceito, mas assim, em cidades mais afastadas, assim, que não tem tanto acesso, né? Que aí as coisas ficam muito mais difíceis, né? E você falou do civil que ficou faltando, né? Não, então, é que ela falou do civil, da punição do geral. De indenização por dano moral. Ah, você já falou, né? Já falou Na hora que a gente estava falando, eu mencionei, né? Que a punição da esfera civil que seria essa, né? As indenizações por dano moral, né? Que existe a ação civil pública quando há uma ofensa a uma coletividade. Então, as ONGs e associações, elas podem ingressar com a ação civil pública, pedindo aí um dano moral coletivo quando não há uma ofensa direta, mas quando você é vítima de LGBTfobia, você é ofendido, você consegue também ingressar com essa ação civil por dano moral. E aí, quem recebe essa indenização é você, porque você que foi lesado. É um dano moral individual, porque foi uma ofensa que foi direta a você. Se você foi expulso do restaurante porque você estava lá com seu namorado, aí é você e seu namorado que tem legitimidade para pedir esse dano moral, né? E aí, essas três esferas, a criminal, a administrativa e a civil, elas podem ser provocadas de forma autônoma, independente e ao mesmo tempo. Com um único fato, você consegue punir o agressor pelas três esferas. Que legal. Ó, então você, que me olhar torto, Aguarde. A gente ameaçando, né? Mas é a questão da impunidade. Por que às vezes desanima? A gente tá aqui em Rio Preto, a gente até falou em outros podcasts, até da Gaia do Brasil, que foi o primeiro podcast que a gente fez, que teve um caso aqui que foi de LGBTfobia de um vereador aqui da cidade, que ele fez um post que foi LGBTfóbico e racista, né? E no final parece que não adiantou nada. Acabou em pizza. Porque assim, aí foi lá pra Comissão de Ética da Câmara, eles assim, defenderam lá, votaram. E no final a gente ficou com cara de palhaço. Para todos nós que fomos lá e denunciamos, a gente deu entrevista, tudo. E a sensação que eu tenho, e posso estar enganado, leigo de fora, parece que não adiantou nada e parece que foi um esforço e até enfraqueceu. Sabe quando fala, ai, nossa... eu já não sei, eu já não penso assim, porque eu acho que a repercussão serve até pra ele, falar, opa, da próxima vez eu vou ter que pegar mais leve, eu não posso ficar falando isso, eu não posso ficar fazendo isso. Será né? que ele tem essa... Eu fico na dúvida, porque ele saiu tipo Mas eu acho que ele ficou com um medinho ali de ser caçado, de ser processado, de perder mandato. Eu acho que deu uma... Porque virou uma repercussão muito grande, né? Gerou uma comoção da sociedade, mesmo os que não são da comunidade LGBT. Ficaram indignados, né? Mas no final parece que não foi o que... É que acabou em pizza. Também a gente está numa cidade O conservadora. que você falaria disso? Né? A justiça que errou? Ou, tipo, porque às vezes o direito, eles podem ir para vários caminhos, você pode usar ele da forma que você quer, não sei. É que também o parlamentar, ele tem ele não é a mesma esfera jurídica nossa, né? Ele tem fórum privilegiado, mesmo sendo um vereador, é fórum privilegiado, não é? A gente tá falando besteira? Você que é advogada, doutora Gabriela Carolina. E aí, tipo, nesse caso em específico, e falando dos casos gerais, assim, que quando você vê que no final... A gente queria ele na cadeia. Então, o sentimento de impunidade, ele fica, né? Porque a gente está inserido numa comunidade, numa sociedade estruturalmente, institucionalmente LGBTfóbica e muitas vezes as pessoas que deveriam estar preparadas para dar o andamento dessas questões de forma técnica, jurídica e responsabilizar os ofensores, eles não estão aptos a isso, não estão treinados, não têm o conhecimento técnico adequado para dar seguimento ou até mesmo reproduzem essas violências estruturais e institucionais. Né? Até porque a gente está inserido nessa sociedade, então a gente mesmo acaba reproduzindo cotidianamente essas violências. Né? Nesse caso em específico, eu acompanhei mais de perto,
porque eu fui uma das advogadas responsáveis, né, para poder assinar as representações. Nossa, eu tava em tudo quanto é jornal. Eu olhava pro jornal, tava ela. Eu li o jornal, tava ela. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, e aí nesse caso em específico do vereador, houveram inúmeras representações, né? Ele foi absolvido na esfera política, porque no caso ali, né, o vereador Anderson Branco, ele cometeu uma quebra de decoro parlamentar por conta das declarações que violam ali a ética profissional e os direitos humanos, né, as garantias fundamentais. Então, por conta dessas declarações, ele estaria ali cometendo uma infração de quebra de decoro parlamentar, podendo ser punido por inúmeras formas, né? Seja por uma advertência, seja por uma suspensão, até pela cassação do mandato. Ele poderia estar sendo E responsabilizado. era o que a gente queria, né? E aí, no caso, né, quem julga a representação política é a comissão de ética. E como aqui em Rio Preto é uma cidade pequena, que tem um jogo de interesses muito grande, né, e os vereadores ali são muito próximos, os vereadores que compõem a comissão de ética, inclusive, né, são vereadores que também já podem ter feito declarações que são ali complicadas, ambíguas. Então, ele acabou sendo absolvido, né? Porque existe esse jogo de camaradagem dentro da Câmara. Então, ele foi absolvido. Entretanto, o caso do Anderson Branco, ele também foi levado ao Ministério Público, né? Então, ele foi levado através da delegacia seccional da Polícia Civil, que instaurou um inquérito e foi colhido diversos testemunhos, foi colhido diversos depoimentos, e foi instaurado esse inquérito policial que foi encaminhado ao Ministério Público para poder ter o oferecimento da denúncia por crime de racismo, né, nos termos do artigo 20 da Lei de Racismo que eu disse, né, praticar, incitar e induzir ato discriminatório. Então, ainda está correndo essa questão do Anderson Branco pelas vias criminais. Ainda a esperança então a gente não pode acabou. ter surpresas. Sim, ainda está correndo essa investigação. Busquei ter notícias ainda semana passada a respeito. O delegado ele não estava na seccional naquele dia. Fiquei de retornar, posso trazer essas notícias aí nos próximos episódios para vocês atualizarem o pessoal. Nossa, se deu tiver. um alívio no meu coração, assim, porque eu acho que é muito simbólico a gente ver que atos como esse não passam impunes. Não, eles, Né? Porque- hoje as pessoas estão sendo punidas sim. Inúmeras pessoas já que cometeram atos LGBTI-fóbicos estão sendo punidas, tanto na esfera criminal, quanto na esfera civil, né, quanto na esfera administrativa. Eu enxergo que a esfera criminal ainda está sendo a última, assim. Quando se fala de processo criminal no Brasil, muitas vezes acaba caindo em pizza mesmo, né? Porque quem que é o criminoso no Brasil? É o preto pobre, né? Que trafica. Então, assim, a maior parte da massa carcerária, né? Em cárcere privado no Brasil é o preso, né? Que é preto, pobre e que foi pego com tráfico de droga por crime não violento. Né? Então, é essas pessoas que a justiça prende. Então, quando a gente fala de lei de racismo ou alguma coisa nesse outro sentido. De político ainda, né? De político, muitas vezes a gente acaba vendo, de fato, essa impunidade. Mas nas outras esferas, a gente já tem visto muitos avanços. Ainda que a gente ainda precisa batalhar bastante para que a gente consiga ver avanço dentro da esfera criminal, a gente já consegue ver punições nas outras esferas. Por exemplo, o Anderson Branco também foi denunciado pela lei administrativa, né, a Lei 10.948, para a Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado de São Paulo. Então, também está em andamento lá a denúncia e ele pode ser punido administrativamente. Já ficamos felizes, né? Você salvou nosso final de semana, muito obrigado, tchau, tô brincando. Não, mas porque acho que é interessante a gente saber disso, né? Porque senão, né, a gente acaba... Eu acho, mesmo até o Maurício Souza, ele pode não ter tido uma punição criminal, assim, mas, pô, ele perdeu o emprego, ele perdeu o patrocínio, ele perdeu, sabe, o título de jogador do Minas. Então, eu acho que essas perdas também são punições da esfera social, sei lá, mas que também funcionam. E outras pessoas vão olhar e falar, olha o que aconteceu com ele, eu vou segurar minha boca. boca. Outra pessoa, quando for publicar alguma coisa ofensiva para a comunidade LGBT ou
ou de racismo ou qualquer coisa, vai pensar, falar, meu, isso acontece comigo, mesmo que aconteceu com o Maurício. Então, ele já não vai cometer esse crime porque ele já viu acontecer. O cara pode não ter ido preso, mas a vida dele A pessoa vai ver que, tipo, foi não dá abalada. pra sair falando. Não E vale essas a questões pena. também servem para promover o debate, né? De qualquer forma, serve para unir a comunidade, para uma pressão popular, né? Para um controle social maior em relação a esses atos discriminatórios e também para promover esse debate nos mais diversos ambientes, né? Geralmente se discute diversidade entre a comunidade, nas academias, né, dentro da área de especialização do direito, mas não se discute diversidade na mesa do bar, não se discute diversidade no almoço de família, e aí quando acontece algo desse tipo, acaba trazendo esse debate para esses lugares, né, que acaba furando essa bolha sobre o assunto diversidade Quando teve aqui e Rio traz Preto- pro Que debate. legal. Quando É teve aqui verdade. Rio Preto aquela, que é a Câmara de Vereadores, mais uma vez, né, eles foram contra, fizeram uma nota de repúdio contra o comercial do Burger King, né, que apoia a diversidade. De repente, pessoas que eu nunca vi aqui na cidade fizeram um grupo, tinha 200 pessoas de LGBTs indignados. Eu acho que assim, eles não eram militantes, mas acho que, sabe, quando eu já tava com o saco cheio? De repente, a gente tava conversando e falando, olha como que isso uniu, né, pela indignação, né? Porque por mais aquele que não tá na rua, vai chegar uma hora que vai falar, não dá mais. Pois é, então, é essa promoção do debate que, inclusive, vai promover a transformação da sociedade, né? É justamente furar essa bolha de onde está esse assunto, né? O assunto diversidade e inclusão, diversidade sexual e de gênero, ele está inserido num lugar onde só se fala sobre o tema para os seus iguais ali, para quem é integrante da comunidade ou é aliada e produz esse conhecimento epistemológico ali. Agora, as outras pessoas que estão em outros ambientes acabam não tendo acesso, né? E é por isso que é sempre propagado conhecimentos como opção sexual, ou que viadinho é ofensa, ou que chama as travestis de ou travesti, ou traveco, e esses outros conhecimentos, né, discriminatórios e ofensivos do senso comum, eles acabam não sendo discutidos porque a gente não consegue trazer esse tema para o nosso almoço de família ou para a mesa do bar, né, que é onde precisa ser discutido esse tema. Então, quando estoura algo, né, na mídia dessas ofensas, a gente acaba possibilitando esse debate também para conseguir fazer esse trabalho de base, né, de educação para a diversidade, para todas as pessoas, né, seja na escola para a educação básica, para as crianças que um dia serão adultos e que devem ser educados para direitos humanos e tolerância e pela defesa da dignidade da pessoa humana, mas também para essas pessoas que já são adultas, já são formadas e que precisam se reeducar e perceber que esse senso comum que é propagado, ele não está correto, né? Que a gente foi educado e construído com uma norma social que, na verdade, deve ser repensada. Nossa, que legal. É isso mesmo. Gente, eu quero um advogado na minha vida. Né? Não, qualquer coisa, ó, você viu? Né? E assim, você é militante LGBTQIA+, né? E assim, o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+. As travestis, então, a expectativa de vida é 35 anos. Então, assim, qual que é a saída disso? Porque, assim, né, a gente tá no topo, né, de toda essa violência, assim. Você, enquanto militante, assim, o que você acha que seria o primeiro passo? A pergunta de R$1 milhão, eu vou até adotar, cadê? Né? Bom, qual que é o primeiro passo? Eu acho que é educar-se, né? Buscar informação. Eu acho que nada muda sem a educação, né? Paulo Freire falava, né, inclusive, se a educação sozinha ela não transforma o mundo, sem ela, tampouco ele muda, né? Então, acho que a gente precisa se educar, a gente precisa promover esse diálogo, esse debate sobre diversidade, para que as pessoas comecem a questionar o sistema que a gente está inserido. Não trazer respostas para essas pessoas, mas que essas pessoas possam questionar, né, o que está acontecendo no mundo, do porquê que a gente foi socializado assim, por que a gente está inserido numa norma social que silencia e que mata inúmeros grupos sociais, em especial aqui, né, que silencia, oprime e mata a comunidade LGBTQIA+. Qual é o problema da comunidade LGBTQIA+. Então, questionar essas questões, né? E através da educação,
também conhecer quais são os meios e os mecanismos para poder coibir e punir, de fato, essas agressões, né? Porque a gente tem que seguir a via da educação, do debate e do diálogo para poder evitar que essas agressões, essas opressões ocorram, mas a gente também precisa saber acessar os mecanismos para punir nos casos de cometimento de agressões. Né? Então, esse debate aqui que a gente está fazendo nesse momento, esse bate-papo falando sobre quais são as formas de se punir um agressor LGBTI-fóbico, é essencial. Porque alguém que está ali daquele lado vai saber agora como que pode buscar, né, esse mecanismo jurídico que o protege para que ele possa, de fato, punir esse agressor. E, através dessa punição, esse agressor não reincida nesses atos atentatórios contra a comunidade, né? Então, eu acho que a educação, tanto para prevenir quanto para punir, é o primeiro passo. Que ótimo, Legal, né? que ótimo. E o nosso podcast chama... Sem tabu. Pra você, tem alguma coisa que ainda é tabu? Muita coisa ainda é tabu, né, no mundo, assim. E eu acho que ainda é tabu a diversidade sexual e de gênero. A gente ainda não pode falar sobre esse tema. Ainda é tabu discutir sobre sexualidade. Ainda é tabu, a gente não pode falar sobre sexualidade. Tanto que as pessoas falam, nada contra ser gay, nada contra ser lésbica. Tem até amigos, né? Mas não precisa sair falando por aí, sou contra influenciar crianças. Eu acho que você precisa ser lésbica dentro da sua casa, na rua não. Então, eu acho que a minha existência é um tabu. Eu ser uma mulher parda e lésbica é um tabu. Eu não consigo falar sobre quem eu sou, porque a minha existência incomoda. Não, é Forte. né, é difícil, né? É difícil. forte. E tem alguma coisa, assim, o papo tá muito bom, né? A gente poderia ficar aqui 3 horas, né? Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Eu acredito que eu gostaria de encerrar mais uma vez com Paulo Freire, falando que a gente precisa ter esperança. Mas, como diria Paulo Freire, a gente precisa ter esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Porque a esperança de quem espera é aquele que não faz nada. Esperança de do verbo esperançar é aquele que espera por um mundo melhor agindo, fazendo acontecer, lutando pelos seus direitos, promovendo debates, diálogos. Então, a gente precisa se levantar e fazer algo, né? Esperar por um mundo melhor agindo, fazendo acontecer. Então, não espera o dia de amanhã, não. Começa hoje. Ó, dá até vontade de bater palma. Aê! Gente, como que uma pessoa dessa não ganha as audiências, assim, né? Vai falar assim, não, tá bom, vai. A gente, e assim, a pessoa que gostou de você, que falou, nossa, essa mulher é foda, né? É pelo Advoguei mesmo que entra em contato? Tem mais alguma outra rede social? Como que é? Hoje você me encontra através do Instagram, @advoguei. Também tem no Facebook a página, um pouco menos movimentada, porque sou uma só para gerir todas as redes, então também @advoguei. E é isso, é muito simples me encontrar, são essas 2 redes sociais, e lá tem sempre conteúdos nos stories, no feed, IGTV, às vezes eu até arrisco fazer um reels com uma dancinha ali, você vai me ver passando vergonha. Você acha que ela é séria desse jeito? Então, se você quiser me encontrar e me mandar um direct, eu tô lá no Instagram, @advoguei. Poxa, muito obrigada, Gabi. Foi um prazer falar com você. Espero que possa voltar. E é isso. E você sabe, assim, a importância que você tem, né? Pra todos nós, LGBTQIA+. Né? Porque a gente precisa de ter um respaldo, Referências, né? A gente né, precisa, também. assim, de saber que, por exemplo, a gente tem um norte, um apoio jurídico que a gente possa contar. Porque a vida de um LGBT, a vida toda já foi meio que de abandono, né? De você estar sozinho. Então, é muito importante e você sabe que o papel que você está fazendo é fundamental. Eu queria agradecer por todos os LGBTQIA+, coraçãozinho, né? Obrigada. E a gente se vê por aí. E você que tá vendo, que tá assistindo, compartilha para toda a comunidade LGBTQIA+, para não deixar esses LGBTI-fóbicos passar em vão. Compartilha, vai lá, manda para os grupos. E toda quarta-feira, às 20 horas, vem aqui no canal da Detremura que a gente vai ter sempre um convidado muito interessante. Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigada, galera. Tchau, até mais.